Confusões tecnológicas. Olá, boa tarde e meus cumprimentos a todos, todas e todes que nos acompanham neste momento, ao vivo, e também as pessoas que irão ver este evento posteriormente. Espero que vocês estejam bem, com saúde, vacinados e na luta por comida e vacina para todas as pessoas. Então, muito obrigada pela presença de vocês, ainda que virtualmente, né, como a situação pandêmica requer, mas em tempos de dores e múltiplas perdas, precisamos nos fortalecer mesmo à distância. E, sobretudo, também em tempos frios, né, obscuros, precisamos de luzes sobre as nossas mentes. Então, eu espero, sinceramente, que este debate possa contribuir nesta direção. Quero cumprimentar inicialmente também meus camaradas de bancada virtual, nosso querido e admirado professor Mauro Iazzi, o convidado para a palestra de hoje, a quem agradecemos antecipadamente pela generosa disponibilidade. Nós sabemos, Mauro, que você tem uma agenda sempre muito plena de atividades, então participar desta atividade do GEMP é um gesto generoso de seu compromisso com o debate crítico. Então, seja muitíssimo, muitíssimo bem-vindo a esta atividade. Quero também cumprimentar e agradecer os colegas de GEMP, o Kim Taiwara Chavarria, que é um dos mais novos integrantes do nosso grupo, é assistente social, doutorando em política social pelo nosso programa. Então, seja bem-vindo, Kim, a esta primeira atividade pública do GEMP, e em seu nome, em deferência à sua origem, eu quero, em nome do GEMP, saudar a luta dos povos indígenas em destaque nessa cena política, né? Então, quero também cumprimentar o João Pedro Alves, que já tem uma trajetória no GEMP aí de algum tempo, é discente da graduação em serviço social, está inserido, sempre esteve bastante inserido nas pesquisas que estão sendo realizadas pelo GEMP. Então, seja muitíssimo bem-vindo também, o João Pedro. O João Pedro e o Kim irão nos ajudar na mediação, né, dessa atividade. E quero também cumprimentar e agradecer os que estão aí nos bastidores da transmissão, né? Então, particularmente o Ricardo Abrantes, que sempre é muito gentil e muito profissional nestas transmissões. Então, muito obrigada, Ricardo, em seu nome, agradeço ao SEAD, UNB. Para quem não me conhece, eu sou Lúcia Lopes, assistente social, docente da Universidade de Brasília, atuando na graduação em serviço social e no programa de pós-graduação em política social desta universidade. E eu sou também, no momento, a coordenadora do Grupo de Estudos Marxistas e Pesquisas em Política Social e Trabalho, GEMP. E é por causa do GEMP que nós estamos aqui, né, nesta tarde. Então, antes de passar a palavra para o nosso convidado, eu quero lembrar ou informar, para quem não conhece o GEMP, que este é um grupo de pesquisas certificado pela Universidade de Brasília e que se encontra na plataforma do CNPq e que atua guiado por alguns compromissos. Um deles é o compromisso com uma universidade que ofereça educação pública, gratuita, universal, laica, de qualidade, apoiada no ensino, na pesquisa e na extensão. Uma universidade que produza conhecimentos que atendam aos propósitos da redução da desigualdade social, da exploração e das opressões em nosso país, ao mesmo tempo em que sejam conhecimentos que fortaleçam a luta em defesa da democracia, tão ameaçada em tempos atuais, e, sobretudo, a luta pela emancipação humana e liberdade plena. É por conta disso, deste compromisso, que o GEMP desenvolve atividades tanto na perspectiva do ensino, da pesquisa e da extensão, em primeiro lugar, realizando estudos sobre o pensamento marxiano com o intento de resgatar suas contribuições para compreender e transformar a sociedade capitalista.
desenvolve também pesquisas, né, sobre as políticas sociais e o trabalho, com o propósito de compreender a situação destas políticas e de fomentar a defesa dos direitos que são por elas viabilizados. E realiza algumas atividades de extensão, né, para compartilhar com a sociedade suas pesquisas, suas áreas de interesse, as temáticas que prioriza, além de reflexões que está desenvolvendo, como é o caso de hoje. Então, é assim que nós justificamos este ciclo de debates que hoje está sendo iniciado, que foi organizado pelo GEMP de uma forma bastante cuidadosa. Então, este ciclo vai contar com 3 atividades que serão abertas ao público. A primeira, a palestra de hoje, que vai ser seguida por debates sob o título Ideologia em Marx e Crítica da Ideologia em Tempos Atuais, com a presença do queridíssimo professor Mauriasi. No dia 28 de setembro, nós teremos um segundo debate público sob o título Classes Sociais em Marx e Lutas de Classes no Brasil Contemporâneo. Vamos contar com a presença do professor Marcelo Carcagnolo, da UF. E no dia 1º de outubro, ali no curso da Semana Acadêmica da Universidade de Brasília, nós vamos ter um mini-curso, né, com a duração de 8 horas, sobre sexualidade, gênero e raça. E aí nós temos diversos convidados e convidadas que são referência na temática no Brasil. Esperamos, com isso, estar contribuindo com a educação crítica, com a crítica à ideologia burguesa e com o fortalecimento das lutas da classe trabalhadora contra todo tipo de exploração e opressão. O debate hoje vai ser organizado da seguinte forma. O professor Mauriasi vai contar em torno de 1 hora para desenvolver o seu raciocínio inicialmente sobre este tema que ele foi proposto e sobre o qual ele tem uma expertise assim, inquestionável. E, na sequência, teremos debates, né, em blocos de 3 perguntas até o limite que for possível dentro do tempo que nós teremos para desenvolver a atividade, ok? Então, agora, sem mais delongas, vou passar para o João Pedro Alves, que fará uma breve apresentação do professor Mauriasi. É com você, João Pedro, meu querido. Boa tarde a todos e a todas. Seja muito bem-vindo aqui, pessoal que está nos acompanhando no YouTube. Agradecer mais uma vez a presença do professor Mauriasi, a presença aqui que vocês vai nos enriquecer bastante. A professora está organizando esse evento, né? O camarada Kim aqui que está ao meu lado ajudando a apresentação. Agora, o nosso currículo do professor Mauriasi, primeiro professor associado da primeira escola da Escola de Serviço Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Departamento de Serviço Social, Política Social e Serviço Social Aplicado. Graduado em História pela PUC de São Paulo, mestre em Sociologia pela USP, e também doutor pela USP, participa do Núcleo de Estudos e Pesquisas Marxistas, NEPEM, educador popular no NEP, 13 de maio, tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Teoria Sociológica, Sociologia Política e Sociologia do Trabalho. Concentra sua atenção atualmente nos seguintes temas: ideologia, consciência de classe, classes sociais, processos políticos, partidos, educação popular e teoria do Estado. Entre suas principais obras publicadas temos Política, Estado e Ideologia na Trama Conjuntural, pelo estudo Caio Prado Júnior, em 2017. Ensaio sobre Consciência e Emancipação, na primeira edição de São Paulo, na Expressão Popular. E as Metamorfoses da Consciência de Classe, o PT entre a Negação e Consentimento, da editora São Paulo, Expressão Popular também, 2016. Então, com isso, eu te apresento o nosso ilustríssimo professor Mauriasi. Agradecemos mais uma vez a participação. Obrigada, João Pedro, mas para além desta breve apresentação, tem algumas coisinhas que a gente precisa dizer sobre o Mauriasi. A primeira coisa é que ele é um queridíssimo companheiro, está sempre nas lutas do serviço social, nos eventos que o serviço social realiza, nos congressos realizados pelo Cefes, pela ABEPS. Então, é assim, um grande parceiro, né, nas lutas dessa categoria. Segunda coisa é que ele também já esteve presente, tem fortalecido
o nosso programa de pós-graduação, ele participou do nosso último encontro internacional, e com isso fortalecendo, né, o nosso programa. Ele é colunista do blog Boitempo, é um militante ativo do Andes, né? Então estamos juntos também nessa luta em defesa da educação pública de qualidade, dos direitos dos docentes. Mas o Mauro é, sobretudo, uma grande inspiração, né? Então, a inspiração na luta, pela contribuição teórica, por tudo. Por isso, Mauro, nos inspire mais uma vez, e é com você agora os próximos 60 minutos. Muito obrigada mais uma vez, meu querido. Obrigado, Lúcia. Obrigado, João Pedro. Um abraço para o Kim. É um prazer estar aqui com vocês, Lúcia, pessoal do GEMPS, que são nossos colegas aí nessa trincheira do pensamento crítico na Universidade Brasileira, né? Então, é sempre um prazer estar aqui contribuindo. E o tema que foi proposto para abrir esse ciclo de debates, eu acho que acredito que tem uma atualidade muito grande, né? Que é o conceito de ideologia. Eu vou propor aqui a gente abrir um pouco falando do hoje, né? De que problemas que nos defrontamos hoje e que seria, ao meu ver, bastante útil essa ferramenta conceitual, que é o conceito de ideologia em Marx, para depois assim, destrinchar um pouco mais como que em Marx e Engels é abordado esse tema e como é que ele se desenvolveu no pensamento crítico, principalmente no pensamento marxista, em tempos posteriores ao Marx. Vamos ver por que há uma certa diferença nesses dois momentos. Para depois, ao final, a gente voltar um pouco no hoje, para ver se, compreendendo um pouco mais o que é ideologia, ajuda a lançar luz sobre alguns problemas que nós enfrentamos hoje, né? Tem um desvio de todo pesquisador é acabar encontrando seu objeto de estudo em tudo que ele vê, né? Mas eu acho que, além dessa situação, desse possível desvio de percepção, nós vivemos em tempos onde a ideologia se expressa de maneira marcante, né? E de uma forma muito perversa. A gente se defronta aí com o uso, né, extensivo das redes sociais de maneira manipulatória, desinformativa, de coisas que as pessoas eufemisticamente vão inventar um nome chique, né, que é fake news, mas que a gente conhecia como mentira, deformação, mistificação, e o uso em larga escala, o uso político dessas ferramentas, como ocorreu nos Estados Unidos na eleição do Trump e aqui no Brasil na eleição do miliciano que ocupa a cadeira do presidente. Nós vemos também uma sociedade que leva ao máximo meios de informação de massa e que, com isso, gera uma massificação e uma homogeneidade cultural em que acaba escondendo, né, as características mais perversas dessa sociabilidade. E a gente vê isso na indústria cultural, a gente vê isso na própria vida política diária no nosso país, mas é algo que vai, como a gente vai tentar argumentar, muito além daquilo que mais aparentemente se expressa, que é o controle monopólico dos meios de comunicação. Porque se a gente partisse disso, nós teríamos apenas a ideologia como uma visão de mundo difundida largamente por esses meios e, por isso, né, predominante. Nós vamos ver que a maneira como Marx aborda a questão pode nos ajudar a entender determinações mais profundas, né, e que compreende de maneira muito mais rica a questão da ideologia, para além daquilo que mais evidentemente aparece, né, nos meios de comunicação. Então vamos lá, né? Vamos tentar aqui nessa 1 hora. A Lúcia, o João me avisem quando estiver faltando um tempinho aí para mim já ir fechando. Então, primeiro momento, para Marx, como é que Marx chega no tema da ideologia? Nós sabemos que Marx nasceu em 1818, nasceu numa região fronteiriça ali entre Alemanha e França, na cidade de Treves,
e que, pela sua tradição cultural, pela sua presença, né, foi uma região que foi invadida pelo Napoleão na época das guerras, acabou tendo uma influência do pensamento iluminista e o impacto da Revolução Francesa, isso também sobre o pai de Marx, né? Então ele já teve uma formação onde teve contato com essa literatura desde a sua juventude. Foi fazer direito, se compatibilizou com o estudo de direito, transitou para o estudo de filosofia, e nessa trajetória ele entra em contato com Hegel, né? Não pessoalmente, ele é morrido, a sua obra, a presença marcante da obra de Hegel, tanto no curso de Direito, quanto principalmente no curso de Filosofia, na sequência de seus estudos de filosofia. E eu estou convencido que esse tema da ideologia surge exatamente da análise crítica que Marx procura fazer da obra de Hegel, né? Ele está profundamente influenciado por um crítico de Hegel, ainda que hegeliano na sua formação, que é o Feuerbach, Ludwig Feuerbach, e da onde ele vai resgatar seu pressuposto materialista, mas ele se depara com a filosofia de Hegel como um enorme enigma a ser decifrado, né? Num primeiro momento, uma salutar crítica àquele terreno árido do positivismo jurídico, mas que acaba caindo numa metafísica filosófica que também, igualmente, se distancia das preocupações, dos interesses, das paixões que moviam o jovem Marx nesse momento, né? E ele, a partir da crítica feuerbachiana, que as ideias, que o pressuposto hegeliano, como nós sabemos, né, é que a história é a manifestação da exteriorização de um espírito absoluto que se põe no mundo em momentos particulares, em objetivações, que no seu movimento constitui a própria história, né? Feuerbach vai criticar isso como pelo caminho de que as ideias, as representações, as manifestações do espírito são, na verdade, exteriorizações e expressões de uma natureza humana, né? Alienadas dos seres humanos que se colocam para fora dele, se objetivam e voltam contra ele de maneira a provocar um estranhamento. O Feuerbach vai usar habilmente a própria teoria de Hegel, da alienação, para poder fazer essa crítica à religião, né, como produtos do cérebro humano, do espírito humano, exteriorizados, que se objetivam em coisas que se distanciam e se tornam hostis aos próprios seres humanos que a criaram, né? Então, toda essa intrincada reflexão crítica de Feuerbach a Hegel entusiasma Marx a produzir uma crítica pelo mesmo caminho, por essa inspiração materialista de Feuerbach, à filosofia do direito de Hegel. E veja, o Marx empreende esse estudo crítico da filosofia do direito em Hegel ainda na sua juventude, né, com seus 20 e poucos anos, e vai produzir uma crítica extremamente consistente, ainda que inacabada no seu produto final, né? Explicável porque inacabada, vamos ver. Mas esse procedimento, que inclusive não é muito bem visto pelo próprio Feuerbach não acreditava que o instrumental teórico que ele mobilizou para fazer a crítica da religião não deveria ser estendido à crítica da sociedade e do direito. Mas o Marx acredita que sim, é possível, assim como a gente tem expressões religiosas, culturais, artísticas, filosóficas, temos também formas do direito que se exteriorizam, se objetivam em sistemas jurídicos e políticos, estatais, que se distanciam dos seres humanos e que voltam-se contra ele como uma força estranha, naquilo que, na linguagem hegeliana, se chamava do processo de alienação, né? Agora, a grande questão de Marx, eu acho que isso é o ponto de partida para o futuro desenvolvimento da sua reflexão sobre ideologia, é o porquê dessas formulações, por que esse distanciamento e essa objetivação humana, né, se objetiva em algo que se volta contra eles, né, em sistemas religiosos, jurídicos, políticos, filosóficos, né? Principalmente se a gente pegar a grandeza e a complexidade do pensamento de um filósofo como Hegel, que chega a uma visão de Estado, de política, né, que fará com que ele acabe, ao final,
da sua reflexão, legitimando, justificando a existência da monarquia, né? O que choca com Marx, um convicto republicano nesse momento, assim como tinha sido um rousseauiano convicto o próprio Hegel, né? Então, por quê? Por que desses descaminhos da consciência, das representações que os seres humanos criam e se voltam contra eles? Né? Por que Hegel, com uma complexa filosofia dialética, que traz a história para a filosofia, que tão habilmente e profundamente havia criticado Kant, né? Por que ele esbarra nessa incompreensão que resulta, por exemplo, numa visão sobre o direito que acaba legitimando, né, a monarquia como um poder legítimo? Então, essa preocupação assim, juvenil, quase, de Marx, né, faz com que ele produza uma crítica extremamente severa a Hegel, sobre as concepções ideais, filosóficas que Hegel constrói sobre o direito e sobre o Estado, mas acaba esbarrando em algo coerente com o seu pressuposto. E o Marx é um pensador muito coerente, né? Então, como Feuerbach dizia, que é aquilo que se expressa em certas manifestações ideais, espirituais, subjetivas, corresponde a uma materialidade, a pergunta de Marx é qual é a materialidade que corresponde a essas ideias que se apresentam estranhadas, né? E veja, é interessante porque é um bom exercício do caminho filosófico de Marx, né? Ele não tem a resposta para essa pergunta. Ele consegue fazer a crítica filosófica da filosofia de Hegel nesse momento, e faz bem, e faz habilmente. Mas quando ele se depara em qual é a materialidade que se expressa nessa particular forma de Estado e de direito, lhe faltam elementos, né? Elementos que ele só poderia ter acesso num profundo e longo estudo sobre economia política, que vai constituir o ser do capital como a materialidade de uma sociabilidade que se expressa nestas formas político-jurídicas e, inclusive, filosóficas, né? Então, quando o Marx termina essa sua tentativa de crítica a Hegel, né, ele transita ali para os anos de 1843 até 1846, 47, tem um trabalho jornalístico na Gazeta Renana, entra em contato com Engels, e daí deriva exatamente a sugestão que ele encontra em Engels, né, para estudar economia política. E começa aí um plano de trabalho, certo? Em 46, já em aliança, né, em parceria com o Engels, eles produzirão a quatro mãos. Vocês que estão num grupo de pesquisa, de estudo, sabem o quanto é difícil uma pesquisa com várias mãos, né? Muito mais um livro. Ele se propõe a fazer um acerto de conta dessas ideias. Quer dizer, qual que é a base material desse pensamento que se estranha em formulações que se alienam, né? E vão escrever em conjunto uma magistral obra chamada A Ideologia Alemã. Veja, o termo ideologia já existia e era de uso corrente. Ele surge, né, no contexto posterior à Revolução Francesa, pelas mãos de um pensador chamado Destutt de Tracy, vai formar um Instituto de France, e que se propõe exatamente a compreender o que ele chamava de física das ideias, né? Quer dizer, o que são as ideias, de onde elas vêm, quais são a sua base, como é que elas se expressam, né? E muito preocupado o de Tracy com os valores, as ideias da Revolução Francesa que, de certa forma, iam se perdendo na consolidação do período napoleônico, né? E, portanto, fundamental de compreender o surgimento, o desenvolvimento, a formação das ideias, né? Num estudo das ideias que ele vai batizar, né, de ideologia. Ele é muito mal recebido por Napoleão, né? Napoleão já é uma consolidação e, ao mesmo tempo, uma reversão do caráter revolucionário da burguesia francesa, né? E trata isso de forma desdenhosa. A preocupação da França nesse momento é o papel da ciência, da politecnia, da aplicação do conhecimento
à produção industrial, ao comércio, à arte militar, portanto, está muito pouco preocupado com filosofias. E, de forma pejorativa, né, usando o próprio nome do de Tracy, vai chamá-los de ideólogos. Ideologia, para ele, então, é algo descolado da realidade, sem função, né? É um termo pejorativo que, a partir de Napoleão, se generalizou. Mas seria extremamente equivocado acreditar que Marx utiliza esse termo apenas nessa acepção de erro, né? Uma acepção de um pensamento sem materialidade. Então, quer dizer, o problema da filosofia hegeliana, do próprio Feuerbach, do pensamento da sua época, não se reduz a uma falsidade ou uma não correspondência com a realidade, né? Para ele, a questão é muito mais complexa. Trata-se de pesquisar, de procurar qual é a relação entre o conjunto de ideias que compõe uma visão de mundo, uma concepção de mundo predominante em certo momento, com as determinações histórico-materiais desse período que estamos em curso. Essa é a conexão que Marx e Engels estão buscando. Portanto, a ideologia alemã, como a crítica do pensamento hegeliano, feuerbachiano, ou seja, do pensamento alemão dessa época, é a tentativa de compreensão dessas determinações histórico-materiais daquilo que se expressa como um conjunto de ideias, valores, representações do conhecimento sistematizado ou não que caracterizam a consciência social de uma época. E talvez o principal ponto de partida, né, a principal referência que a gente pode pegar para daí derivar uma compreensão, que é o objeto da nossa exposição de hoje, quer dizer, uma concepção marxista ou marxiana, do próprio Marx e de Engels sobre ideologia. O ponto de partida é um momento lá na ideologia alemã, onde os dois autores dirão o seguinte: as ideias dominantes de uma determinada sociedade são as ideias da classe dominante. Então, a primeira conexão que destacamos é que, para Marx, aquilo que se configura como ideias dominantes num período são ideias de uma classe dominante. São a expressão, continuam os autores, das relações sociais de produção que fazem dessa classe uma classe dominante. Eu chamo a atenção para o conceito, viu, Lúcia, João, que não se trata apenas de conectar um conjunto de ideias a uma classe social, né? Porque essa classe social pode ter seus filósofos, seus pensadores, seus meios de imprensa, que tornam pública e socializável um conjunto de ideias. Isso compõe também a ideologia. Mas o que Marx chama a atenção é que aquilo que está expresso na filosofia, na imprensa, no pensamento político de uma certa época, e que corresponde às ideias de uma classe, é a expressão ideal das relações sociais de produção, né, que garante que essa classe seja dominante. Isso nos permite uma conexão que me parece útil, não é? Quer dizer, as ideias são dominantes não porque as ideias dominam, porque elas são expressão de uma dominação que tem suas raízes nas relações sociais de produção determinadas, né? As ideias, termina Marx e Engels, as ideias de sua dominação. Quer dizer, quando ele apresenta como ideias de uma dominação, ele já fez toda a conexão, metodologicamente precisa, entre a expressão ideal de um conjunto de valores, representações, signos, etc., e as relações sociais de produção, em cima das quais essas ideias encontram suas determinações, né? Lógico, ele segue o texto é uma obra bastante larga, né, onde ele vai analisar a partir desse pressuposto, né, vai analisar profundamente as ideias que compõem o pensamento alemão naquele momento, já numa perspectiva que, em 1943, ele deixava claro, né, que é de uma revolução proletária. Eu não vou aqui abrir um parênteses para discutir a concepção de revolução proletária em Marx, mas todos nós sabemos que Marx analisa a situação que passa a Alemanha como não um atraso em relação à Inglaterra, França e Estados Unidos, né? Mas acreditando que a chave da emancipação na própria Alemanha
não é necessário repassar os processos que Inglaterra, Estados Unidos, França passaram, mas que o próprio impasse da Alemanha pode ser uma solução para um impasse dessa emancipação particular, limitada, desviada, que a Revolução Burguesa havia produzido nessas formações sociais centrais, né? Daí o seu famoso texto, também nessa época, entre 44, sobre a emancipação humana, a necessidade de um novo ciclo de emancipação. E essa emancipação tem por sujeito uma classe que, ao levantar, levanta todo aquilo que está acima dela, né? A concepção, portanto, de ideologia de Marx não é uma crítica, né, filosófica a um conjunto de filosofias, ou uma crítica fundada numa visão de mundo a outras visões de mundo. É a tentativa de compreensão dos nexos entre certas compreensões ideais e o patamar de desenvolvimento da sociedade em cada um dos momentos históricos, né, no desenvolvimento dos modos de produção, em que Marx acredita que o atual modo de produção capitalista, historicamente ao se desenvolver, né, geraria contradições que apontariam para uma nova sociabilidade. E, portanto, o embate das ideias do velho mundo e da proposta de surgimento de um novo mundo são expressões dessas contradições materiais e das lutas de classes que, em cada momento, personificam essas contradições, né? Portanto, vejam que nós estamos muito além daquela visão limitada de que Marx, então, questiona Hegel, porque acha que as ideias se desenvolvem em si mesmo, se aprofundam em si mesmo, e aponta a conexão dessas ideias com a materialidade. É muito mais do que isso, né? Bom, como nós temos pouco tempo em disposição, eu vou sucintamente apresentar aquilo que compõe a noção de Marx e Engels sobre ideologia, né? Que vai estar presente em toda a sua obra. Posterior a isso, quanto mais o Marx se apropria da crítica da economia política, isso vai ganhando uma densidade muito grande, né? Vai chegar ali na frente, vai chegar na noção de fetiche, que nós vamos passar daqui a pouco, e vai se desenvolver numa crítica, né, à economia política, que é, em grande parte, uma crítica à ideologia. Mas ele nunca abandona esse termo, nem ele nem Engels. Em cartas, a gente pode checar bastante à frente na vida dos dois pensadores, mesmo no Capital, a obra madura de Marx, existem várias referências à discussão sobre ideologia. O que a gente pode apresentar sinteticamente são 5 características, né, que inescapavelmente a ideologia apresenta. Então vamos a elas. A primeira delas, toda ideologia envolve um ocultamento, né? A ideologia é uma forma de pensamento que obscurece, oculta as determinações do fenômeno que ela procura revelar, né? O Marx muitas vezes usa a palavra velamento, querendo dizer com isso que há uma luz que, ao ser lançada, mostra ao mesmo tempo que esconde. E esconde o quê? As suas determinações. É uma brincadeira, né? O Marx é um pensador extremamente irônico, né? Ler Marx de maneira muito séria é um desvio, talvez acadêmico, né? Você precisa de uma dose de ironia bastante grande para entender as ironias de Marx. Ele está tratando do pensamento de uma classe cuja autoimagem se expressa na noção de iluminismo, né? De esclarecimento, que, contrapondo a ideia das trevas do medievalismo, apresenta a ciência, a razão, né, iluminando o mundo e revelando tudo. E o que o Marx está dizendo é que essa luz que a burguesia lança ao mundo para revelá-lo esconde as determinações da própria burguesia e da sociedade na qual ela se assenta, né? Então, toda ideologia é um ocultamento das determinações, certo? Esse é o primeiro ponto do qual, a partir daquele pressuposto, nós partimos. Toda ideologia também opera numa inversão, né? O Marx usa várias vezes a imagem da câmara escura ou do próprio aparelho ocular, né? Onde o reflexo das coisas aparece invertidos no fundo do olho ou invertido na câmara escura. Toda ideologia é uma inversão.
toda ideologia produz uma inversão, mas mais do que isso, revela a inversão que existe na realidade. Né? Então, na própria crítica ao direito e ao Estado em Hegel, quando Hegel, né, assim, seguindo e criticando toda a tradição da filosofia política burguesa, apresenta o Estado como socialidade possível de uma insociabilidade existente na sociedade, né, quando apresenta a sociedade civil como o reino da liberdade, o Estado como a expressão da eticidade possível, né, tornando possível a vida em sociedade, o Marx vai falar, isso é uma inversão. Não é o Estado que torna possível a sociedade, é a sociedade num certo desenvolvimento, num certo momento do seu desenvolvimento, exatamente quando entra em contradições inconciliáveis de classes, é que produz o Estado como uma resposta a essa contradição que o desenvolvimento histórico da humanidade alcançou. Né? Então, não é o Estado que produz a sociedade, é a sociedade que produz o Estado. Capitalistas se apresentam como produtores, mas é uma inversão. Os capitalistas ocultam dessa forma o fato de que apropriam a riqueza que os produtores geram. Então, todo o discurso ideológico opera em inversões. O que é natural aparece como social, o que é social aparece como natural. Aliás, essa é a terceira característica a ser destacada. Todo discurso ideológico opera uma naturalização do que é cultural e social. Né? Tem uma passagem no Capital em que Marx cita um economista inglês chamado Coronel Torrens, e o Coronel Torrens, na passagem, diz que o capital sempre existiu, desde o momento que um macaco pegou uma vara para conseguir alcançar uma fruta que não alcançava, ele usou um meio para ter algo que ele não tinha, e aí já é o capital. Aí o Marx ironiza profundamente, fala, não, só que ele chamou, né, a vara de capital, não quer dizer que o capital já existia ali na pré-história da humanidade. Ele está querendo naturalizar algo que é fruto do desenvolvimento histórico, econômico da sociedade humana. Não é? Apresentar a sociedade burguesa como desenvolvimento natural de uma evolução é uma forma de naturalizar o que é histórico. E a gente vê isso, né, poderíamos aqui dar vários exemplos, a naturalização das relações sociais de sexo, de gênero, né? Apresentando como se natural fosse uma dominação dos homens sobre mulheres, ou dos europeus sobre outros povos. A naturalização é, na verdade, um meio de inversão, né? Em que aquilo que é histórico, cultural, social, se apresenta como natural. Né? Em vários momentos no Capital, o Marx está trabalhando aquela famosa mítica visão da economia política sobre a origem da desigualdade, né? Onde aparece, de um lado, proprietários dos meios de produção e, de outro lado, vendedores livres da força de trabalho, e vai dizer que isso nunca foi natural. Né? Isso foi produzido, e foi produzido com muita violência, ali, como a gente pode ver no capítulo 24, da assim chamada acumulação primitiva de capitais. Então, resumidamente, a ideologia oculta determinações, inverte e naturaliza. Mas Marx e Engels vão além. Ela oculta, inverte e naturaliza com uma função muito específica que o discurso ideológico acaba revelando. É um tipo de conhecimento, um tipo de pensamento que está a serviço de uma legitimação, de uma justificativa do existente. Nesse sentido, ele é o oposto daquilo que é o núcleo do pensamento de Marx, que é a crítica. Né? A crítica, no caso da ideologia, é substituída pela legitimação. É assim porque assim deve ser. É assim porque é justo que seja. Toda ideologia, ao final, acaba por legitimar, assim como Hegel vai apresentar o Estado, a divisão de poderes clássica, da qual ele herda das visões de Montesquieu e de Locke, né, para dizer que há aí uma contradição insolúvel, natural, entre os representantes dos diferentes segmentos da sociedade no parlamento, né, do judiciário e da esfera jurídica, e do executivo que exerce em nome dessa lei o governo, mas é necessário que exista uma vontade acima das vontades particulares
que compõe os poderes e que possa representar o todo. Isso, inevitavelmente, para Hegel, é o rei. Ora, veja, é um pensamento sofisticado, mas é um pensamento sofisticado que resulta numa legitimação do Estado prussiano e da forma monárquica. É evidente que Hegel a lê no registro, né, de Locke, né, de uma forma mista, né, onde esse poder do rei não é absoluto e se limita pela lei. Mas isso acaba por legitimar o existente. A gente pode ver isso muito antes, né, em Aristóteles, na famosa reflexão de Aristóteles sobre a escravidão. Perguntado a Aristóteles do porquê da escravidão, se ela era necessária e se ela era justa, o pensamento de Aristóteles vai desenvolver um raciocínio bastante representativo da sua época, né? Onde tudo que é necessário produzir exige instrumentos, instrumentos não se movem, e existe, a natureza fez, veja aí a presença da natureza, a natureza oferece aos homens instrumentos que movem instrumentos, não pela sua vontade, mas pela direção daqueles que são livres. Né? E é isso que permite a produção da vida e permite aos homens livres, né, isentos dessa atividade que é o trabalho, alcançar a vida plena, plenamente humana, na polis, né, na arte, na filosofia, na guerra, né, na vida política. Portanto, para Aristóteles, o que culmina o pensamento de Aristóteles? A escravidão, por ser natural, é justa. E mais do que natural e justa, é necessária e incontornável. Então, é um pensamento, como todo pensamento ideológico, que acaba por legitimar, justificar o real. Né? Ora, nessa linha da função da ideologia, de como que a ideologia acaba por justificar e legitimar o existente, o Marx dá um passo além. Né? Interessa a alguém essa legitimação. Interessa a alguém a inversão, a naturalização e, fundamentalmente, o ocultamento das determinações dos fenômenos que queremos compreender. E esse só pode interessar aquelas classes que, pela posição que ocupam na divisão do trabalho, nas relações sociais de produção, ocupam o papel de classes dominantes. Não é? Então, o nexo, que volta à primeira afirmação de Marx e Engels, é que a ideologia é uma forma de pensamento, de conhecimento, uma expressão de uma consciência social que oculta, que inverte, naturaliza, legitima em função do interesse de classe, numa classe dominante. As ideias dominantes numa certa época são as ideias da classe dominante, a ideologia é a expressão de uma classe dominante que precisa ocultar, naturalizar, inverter, justificar o existente para garantir o seu domínio. Por último, né, além dessas 5 centrais questões, o Marx, quase que no conjunto dessas determinações, vai chegar a uma maneira que está presente horizontalmente em quase todos esses aspectos que nós nos referimos, que é o fato de que a ideologia oculta, naturaliza, inverte, legitima o existente na garantia do interesse de uma classe dominante, apresentando o que é particular como se fosse universal. Por que eu acho que essa é uma característica que praticamente resume todas as outras que nós falamos? O pensamento burguês não é apresentado como pensamento burguês, no seu particularismo. Ele é apresentado como pensamento. Não é uma filosofia, é a filosofia. Não é uma visão de mundo, é a visão de mundo. Né? Não é uma forma de sociedade, é a sociedade humana. Tudo que existe antes dela é uma forma embrionária que leva a ela e nada existe depois dela, porque superada a forma capitalista, supera o gênero humano. O burguês é transformado em protótipo do gênero. Ele é apresentado como o homem, o ser humano. Normalmente, na linguagem hegeliana, o homem em letras maiúsculas. Né? Ora, todo o esforço do pensamento, da ciência, da razão, diz Marx,
e fundamentalmente daquilo que a gente diz, da crítica, é atuar em cada um desses elementos da ideologia para revertê-los. Ali onde a ideologia aponta, né, um ocultamento das determinações, revelar essas determinações. Aonde a ideologia inverte, pesquise e descubra o que é que está invertido, o que é que na realidade está invertido e que se expressa no discurso ideológico. Uma frase significativa de Marx, ainda lá em 43, no esforço de fazer um prefácio, uma introdução à sua crítica à filosofia do direito, é que o direito e a religião são uma consciência invertida do mundo porque são a consciência de um mundo invertido, né? Então, aonde a ideologia oculta as determinações, a consciência, a ciência buscaria revelar essas determinações, desinverter o que está na câmara escura da ideologia invertida, né? Aonde a ideologia naturaliza os fenômenos, a crítica deve buscar a história, deve buscar as determinações, e nessas determinações aquelas que constituíram historicamente os fenômenos. A dominação patriarcal não é uma expressão da natureza de um gênero humano, é a expressão de uma divisão social do trabalho que chegou a uma divisão de papéis sexuais, que acabou por impor uma dominação do homem sobre a mulher, que se expressa, se consolida e se reproduz no crescimento da divisão do trabalho propriamente da ordem mercantil, da transição da economia do campo para a cidade, da passagem para a economia industrial, da formação da cidade, dos bairros. Quer dizer, quando você historiciza os fenômenos, desaparecem as aparentes naturalizações, né? E aonde é uma subordinação natural e inevitável, surge um domínio, uma opressão específica que precisa ser compreendida. A burguesia nem sempre foi a camada rica, porque ela é a herdeira de um grupo de pessoas que, por seu mérito e seu esforço, construíram uma riqueza, enquanto outros, pela sua debilidade, pela sua apatia, pela sua falta de vontade, foram condenados à pobreza. Basta contar a história, né, de como se deu a acumulação primitiva de capitais, que expulsou os camponeses, expropriou os produtores direto dos seus meios de produção para formar uma camada daqueles que, nada mais tendo, eram obrigados, primeiro pela violência, depois pelo hábito, a ir para as cidades e vender sua força de trabalho. Então, a crítica é um instrumento contra a ideologia. Já na epígrafe da ideologia alemã, Marx afirma que o homem criou ideias que se voltam contra ele como formas hostis. Nos rebelemos contra esse império das ideias, né? E como que eu vou fazer isso? Com a arma da crítica. Fundamentalmente, quando eu consigo, através da análise, identificar o particularismo por trás da pretensa universalidade de certas ideias e atribuir a esse particularismo o seu pertencimento de classe, né? Essa é a embocadura da ideologia, da crítica da ideologia, do conceito de ideologia em Marx. Não é? Num segundo momento, já indo para a segunda parte final da exposição, nós temos que detectar que essa concepção originária, precisa, de Marx e Engels sobre ideologia, e que, ao nosso ver, está presente em toda a sua obra, ela tem, assim, certos aspectos históricos importantes a serem destacados. Marx e Engels terminam, né, a ideologia alemã, a obra Ideologia Alemã, mas em seguida, paralelamente a isso, né, logo em seguida, eles estão entrando em contato, a partir, inclusive, da iniciativa de Engels, com a Liga dos Justos, na França, na Inglaterra, França, e vão daí produzir o Manifesto Comunista, e logo em seguida desemboca as revoluções de 1848. E tanto Marx como Engels se empenham, assim, de corpo e alma nessas rebeliões. Todo mundo conhece essa história, vão passando de país em país. O Engels trabalha de canhoneiro, né, na Revolução de 48, que vai se seguir até o início ali dos anos 50.
E, portanto, essa obra especificamente fica no seu manuscrito, né? Bons tempos os nossos em que os manuscritos estão digitalmente colocados em algum lugar, que você pode salvar um pendrive ou qualquer coisa. Nós temos que pensar que manuscrito era manuscrito mesmo, né? A tinta e papel. E, portanto, depois de muito tempo, quando o Engels questiona se eles havia interesse de resgatar aquele catatal daquele texto e fazer a publicação, o Marx fala que aquilo foi dedicado à crítica roedora dos ratos. O que significa que, em vida, nem Marx nem Engels, que viveu depois de Marx, decidiram por publicar a ideologia alemã. Ela ficou conhecida dos dois, de algumas pessoas que leram isso naquele momento. Toda uma geração de marxistas que seguiram a morte de Marx na formação da Segunda Internacional e mesmo depois na Terceira Internacional, depois da Revolução Russa, não tiveram acesso a essa obra seminal de Marx, que é a Ideologia Alemã. Para vocês terem uma ideia, ela será publicada somente na década de 30, na União Soviética, por esforço do Instituto Marx e Engels, que eram portadores, né, eram os fiéis depositários dos manuscritos, que por pesquisadores soviéticos traduziram, porque se trata só de traduzir o alemão, tinha que traduzir a letra do cara, que era uma tragédia, né? Então, eles conseguem traduzir aquilo, sistematizam, e vai ter acesso a alguns pesquisadores marxistas, poucos, ali por 32, por volta do início dos anos 30, na União Soviética. Se a gente colocar isso como marco, teóricos marxistas de grande importância, a começar por Lenin, Gramsci, né, não tiveram acesso a Rosa, não tiveram acesso a esses textos, né? Isso permitiu que acontecesse algo na tradição marxista que não é um enorme problema, mas é claramente uma dissonância. E os marxistas da Segunda e Terceira Internacional utilizavam largamente do termo ideologia, mas sem essa precisão, essa complexidade e essa riqueza que caracterizou a elaboração de Marx e Engels nesse primeiro momento. Vulgarizou-se um termo de ideologia muito próximo daquilo que era anterior a Marx, ou seja, a ideologia como um conjunto de ideias, de representações, ou de um grupo, ou de uma sociedade, ou de pessoas, né, em que elas expressavam sua visão de mundo. Então, quase uma coincidência entre visão de mundo e ideologia. Percebo que nessa acepção se esvazia boa parte do conteúdo crítico do termo ideologia, né? E no acirramento da luta de classes, que culmina com o contexto explosivo do início do século XX e com a Revolução Russa, evidente que os marxistas tratavam a ideologia como um conjunto de ideias para organizar os trabalhadores contra as ideias que caracterizavam o pensamento burguês de sua época. Então, contra a ideologia burguesa, era necessário desenvolver uma ideologia proletária, ou um conjunto de ideias, valores, representações que dirigissem a ação no sentido de luta contra a ideologia oposta, que era a da burguesia. Então, portanto, aí surge uma ideia que se expressa na formulação de uma ideologia proletária, que está bastante nítido e expresso na obra do Lenin, que está presente nos marxistas da Segunda e Terceira Internacional, Kautsky, Bernstein, Lenin, Trotsky, Gramsci, né? Plekhanov, todos eles. Ora, é difícil quando se consolida um termo, né, no vigor e na dimensão que é, por exemplo, fenômenos históricos como a Revolução Russa, né? Então, vindo de Lenin, vindo da experiência vitoriosa da Revolução Russa, os marxistas posteriores passaram a incorporar a ideologia nessa acepção. Apenas depois da década de 30, e mesmo depois da década de 30, esse livro nunca foi algo extremamente expandido o seu conhecimento. Ele vai ser publicado em língua inglesa, se não me engano, 30 anos depois, na década de 60. No Brasil, Lúcia,
Eu tive acesso, por exemplo, à ideologia alemã, naquela versão das ciências humanas, que eram alguns capítulos, extratos da ideologia alemã. Quando me perguntavam, você leu a ideologia alemã? Eu alegremente dizia li, e achando que era um livrinho pequenininho. Depois, pela editora portuguesa, eu vou ter acesso aos 2 volumes da ideologia alemã. No Brasil, ela foi publicada em 2007 pela Boitempo, na sua íntegra. É a primeira edição brasileira da ideologia alemã. Bom, o que isso cria de problemas? Isso cria de problemas o fato de que a nossa tradição trabalha com 2 conceitos, no mínimo, de ideologia. O que leva a um pesquisador um pesquisador contemporâneo sobre o tema, que é o Terry Eagleton, a abrir o seu livro sobre ideologia dizendo das diversas acepções do tema. Se eu não me engano, ele chega a 19, 20 acepções ali na abertura do texto. Mas ele vai chamar a atenção que é infrutífero essa ideia de você mapear as diferentes concepções sobre ideologia. Agora, era interessante destacar, como faz o Terry Eagleton, o caráter antagônico dessas concepções. Porque uma coisa é ter várias acepções não é exatamente uma coisa original na história do pensamento. Mas, muitas vezes, essas acepções dizem respeito a aspectos diferentes daquilo que se quer compreender, não se chocam, Mas, no caso da ideologia, elas são antagônicas. O Terry Eagleton destaca, por exemplo, que muitos compreendem a ideologia como uma espécie de barreira que impede que se veja a verdade. Ele vai usar, inclusive, o termo oclusão semiótica. Através da linguagem se constrói um discurso que impede que a verdade seja compreendida. Outros dirão que a ideologia é a maneira pela qual os seres humanos constroem ideias, pensamentos, para desvelar as aparências e chegar à verdade, à compreensão dos fatos. Então, como é que o mesmo fenômeno pode ser aquilo que impede o conhecimento e o possibilita? Algo escapava a esses autores. Independente disso, você tem reflexões sobre ideologia nesses autores que são interessantes. Como no caso do Lenin, a afirmação, que é correto, da necessidade dos trabalhadores criticarem as ideias burguesas e construírem os patamares, valores, ideias e representações da sua própria visão de mundo contra a visão de mundo da burguesia. Isso é real, isso é mais do que importante, é necessário. O problema é, ao chamar isso de ideologia, desconsidera-se aqueles elementos que antes nós apontávamos do conceito original de Marx. Mais do que desconsidera-se conflito, são antagônicos, ao nosso ver. Diante dessa dificuldade, pesquisadores, pensadores marxistas, militantes, posteriores ao conhecimento da ideologia alemã, e aí há de se destacar Georg Lukács, porque ele foi um dos primeiros que tem acesso a esse texto, e mais do que ser um dos primeiros, que antes dele os pesquisadores e filósofos soviéticos já tinham acesso, é aquele que tira consequências disso e consequências importantes para a sua obra. É posterior, por exemplo, à publicação do História e Consciência de Classe. Ainda Lukács desconhece o conceito de ideologia em Marx. Então, como é que Lukács, uma vez entrando em contato com isso, vai buscar resolver essa dissonância entre o conceito original de Marx e aquilo que se expressou numa longa tradição de marxistas? Ele vai dizer que há 2 conceitos. Primeiro, que a virtude de Lukács é determinar que há um conceito em Marx diferente daquele que a gente vê nos outros marxistas. Um conceito mais restrito, indicando aí a ideia de que Marx estaria como objeto a ideologia dominante, e ela teria aquelas características que Marx descreve, enquanto é possível que a gente amplie esse conceito de ideologia no sentido de representações ideais, símbolos, signos, significados, que compõem uma visão de mundo própria de uma classe. E, portanto, ampliando essa visão, a ideologia ganharia a possibilidade de ser aquilo que Lenin chamaria de uma ideologia proletária.
Então, você tem uma tradição enorme de pessoas que, a partir dessas influências, vão ter concepções distintas de ideologia, né? Em Mannheim, na escola de Frankfurt, né? Em Horkheimer, Adorno, né? Marcuse, Benjamin, vão desenvolvendo aspectos cada vez mais sofisticados da compreensão da ideologia. Um se aproximando mais da concepção original de Marx, outros, ainda que agora a compreendendo, mantendo uma acepção que a gente vai chamar de mais política da ideologia, enquanto concepção de mundo da classe na luta por sua emancipação. Eu, particularmente, acredito que aí há um problema que não é conceitual, não é uma questão de ir ao supermercado dos conceitos e escolher aquele que mais te agrada. O problema é da pertinência do conceito diante do real. Para nós, marxistas, o conceito, né, é aquilo que eleva-se do real. Né? É o real apropriado pelo pensamento nas suas determinações, nas múltiplas determinações, na unidade que o compõe. Então, nesse sentido, mais do que dizer da validade ou não de um conceito, principalmente contrapondo a isso os ícones, né? Quer dizer, assim, se foi Marx que usou esse, então esse deve ser o conceito certo, se Lenin usou aquele, esse deve ser o conceito certo, e a gente tentar compreender até que ponto o fenômeno, aquilo que nós queremos compreender, pode ser melhor compreendido por uma ou outra apreciação. Eu estou convencido de que o conceito de Marx é muito mais preciso. Principalmente porque aquilo que se expressa como ideologia nos dias de hoje é algo que nos desafia. Ela não é simplesmente um discurso falso, ela não é simplesmente um conjunto de ideias de uma classe, né, que se contrapõe à visão de mundo de outras pessoas, grupos sociais, outras classes. Ela é a expressão de classes dominantes, e, enquanto tal, expressão de relações sociais dessas classes. Na medida em que a gente vê a maneira como o discurso ideológico opera, a gente está mais capacitado para entender, por exemplo, a profunda dimensão ideológica do capitalismo contemporâneo. Até que ponto as formas de pensamento, de representação da realidade, através das diferentes maneiras como que isso se expressa na filosofia, na ciência, né, na arte, né, no direito, na política, na filosofia, o quanto essas ideias servem como expressão de interesses particulares que anseiam ser apresentados como universais. A pós-modernidade, por exemplo, apresentava-se ela própria como uma superação de tudo que veio antes. Portanto, na negação da modernidade, algo extremamente sedutor, algo extremamente crítico a todos os discursos. Né? Agora, ela expressava claramente, né, um conteúdo irracionalista profundamente perigoso, que hoje se expressa como explicitamente o discurso reacionário de uma extrema-direita, mas que na pós-modernidade se disfarçava, ocultava-se a si mesmo. Né? É interessante ver hoje as diferentes formas como a inversão, a naturalização, o ocultamento das determinações serve muito menos para compreender os fenômenos e muito mais como formas de legitimação do existente. Não é? Quer dizer, perdão, só fechar aqui a porta um segundo, que começou a atividade aqui do lado. Perdão, problemas da invasão das coisas feitas em casa. É interessante a gente ver como que discursos, né, que ocultam, invertem, legitimam o existente. É só ver a situação da economia de mercado. A economia de mercado, no discurso ideológico, é plena de virtudes, é autoequilibrada, para a famosa mão invisível de Adam Smith. Agora, ano após ano, as crises dessa famosa economia de mercado destroem, né, a vida humana na forma de hecatombes, de desemprego, de destruição de patamar produtivo. Né? Ou seja, os discursos ideológicos, sem a dimensão da crítica que Marx nos legou,
passam a ser meras reflexões sobre conjuntos de representações insignificantes, uma análise de linguagem, né? O rico da análise marxista é a capacidade de vincular esse discurso a determinações mais profundas, a revelar os particularismos de classe por trás das intenções que se apresentam como universais, né? Sair da crise, né, por exemplo, hoje no Brasil, da crise econômica, interessa a todos, mas assim, as medidas que estão sendo tomadas, escondidas e obscurecidas pelo discurso ideológico ultraliberal, interessam, na verdade, a bem poucos. Desmontar o Estado, a PEC 32, a contenção de gastos, o saneamento financeiro do Estado, a prioridade ao pagamento da dívida, a rendição aos ditames do capital financeiro, o desmonte das políticas públicas, não interessa a todos. Interessa aos donos do capital. Interessa a forma de acumulação capitalista que hoje predomina em nosso país. Mas é necessário e fundamental apresentar essas medidas como do interesse de todos. A Globo, em feroz campanha contra o miliciano no poder, não move um dedo crítico para falar da natureza real, verdadeira, da reforma administrativa, da reforma tributária, da reforma trabalhista. É preciso esconder isso sob as aparências enganosas de universalidade. Não é? A sociedade livre. Né? Abre-se aí vários aspectos interessantes, eu vou só pontuar 2 para a gente encerrar. Né? Que se eu entendi, Lúcio, eu cheguei na minha hora, né? Estou quase lá. 2 aspectos que eu queria chamar a atenção. Né? As redes sociais publicam coisas que são... Tranquilo. Dá para terminar tranquilo. Tá bom. As redes sociais possuem coisas bastante interessantes que nos motivam a pensar. Uma delas que eu estava vendo hoje parece uma pequena reportagem, não me recordo agora da onde, em que dizia que o pensamento científico se parece muito com o pensamento artístico. Eu quero dizer da minha firme convicção de que a forma de pensar científica é bastante diferente da forma de pensar artística. Essa é uma premissa pós-moderna e, ao meu ver, profundamente equivocada. Mas o arquivo vai tratar isso. E aí, por que seria? Fiquei curioso para saber. Né? Então, o autor do artigo vai dizer que ambas são muito importantes porque não se contentam, né, em achar que a vida se resume às aparências, vão além daquilo que está dado, tanto a ciência como a arte. E compreendem a realidade como um conjunto de relações. Falei, tá, interessante, né? Ela fala, evitando, estou fazendo de cabeça aqui, mas bem literalmente o que está no texto, evitando a visão restrita da política, que resume a realidade a um conjunto de categorias limitadas. Veja como isso, na prática, é um bom exemplo de um discurso ideológico. Né? Primeiro que é sedutor, né? Vamos ver o que está escondendo essa sedução. A ciência como a arte. Então, a ciência é uma intuição, a ciência está baseada na razão. A arte é uma expressão subjetiva, intuitiva. Né? A arte não é ciência, ela não pode ser reduzida à ciência, ela perde muito quando se reduz à ciência. Mas a ciência não pode ser reduzida a uma intuição, à subjetividade de quem pesquisa. Né? São coisas diferentes. Mas por que então que elas se aproximariam? Porque elas não se contentam com o visível e compreendem o mundo como um conjunto de relações, enquanto a política se limita a algumas poucas categorias. Veja bem, a visão política do mundo não compreende o mundo como um conjunto de relações? Veja, pode ser sedutor esse discurso, mas ele é ideológico de ponta a ponta. Né? Não sei qual que é a afiliação política de uma teoria do autor que acha que a política é um conjunto de categorias que limita a realidade. Né? Ele é uma esfera de ação humana que tem que ser compreendida na totalidade. E a totalidade humana é uma totalidade de relações. O pensamento de Marx é fundado nisso. Né? Mas eu preciso obscurecer isso, eu preciso esconder isso na visão de promulgar uma visão de mundo. Né? O segundo aspecto que eu gostaria de destacar aqui
é a sequência dessa pesquisa, né? Não seria em Marx, na busca, então, de conciliar duas tradições distintas, aquela que se origina em Marx, né, e aquela da Segunda e Terceira Internacional, o próprio Lukács vai dizer que essa visão mais ampliada, essa concepção além da funcionalidade da dominação da ideologia por uma classe, compreendendo num caráter mais amplo, universal, a ideologia como um conjunto de valores que orientam a ação dos seres humanos num certo sentido, já estaria em Marx, né? E o texto que normalmente é citado para comprovar essa tese é o prefácio da Contribuição à Crítica da Economia Política, de 1859. Vou falar para vocês a frase que gera polêmica e depois aqui socializar, já que estamos no encontro de grupos de estudo e pesquisa, socializar o resultado da nossa pesquisa lá na Escola de Serviço Social e Comissão em Serra. O texto de 1859, Marx diz o seguinte: ao analisar uma época de revolução social, é preciso diferenciar, distinguir, dependendo da tradução, as contradições econômicas entre as forças produtivas e as relações sociais de produção, que podem ser apreciadas com a exatidão das ciências, daquelas formas jurídicas, políticas, filosóficas, em suma, ideológicas, em que os homens tomam consciência dessas contradições e procuram resolvê-las. O que Lukács afirma aí? Marx aqui está dizendo que os seres humanos, através da filosofia, da política, do direito, da ciência, se apropriam dessas contradições e procuram compreendê-las. E chama isso de ideologia. Então, essa seria a visão mais ampla de Marx. Por que eu tendo a discordar dessa leitura? E que não é uma leitura única e exclusivamente de Lukács, ela está presente em Médzaros, está presente no Zé Paulo Neto, está presente em pessoas queridas e respeitadas que compreenderam há muito mais tempo e muito mais profundamente a questão. Então, temos que respeitá-los. Mas por que eu ouso dizer que há uma interpretação equivocada aí? Primeiro, porque Marx está contrapondo uma coisa a outra. Está contrapondo uma visão crítica baseada na análise das contradições materiais e objetivas à forma pela qual os seres humanos captam essas contradições. E logo após a frase, né, interessante que costumam se cortar a frase aí, não cita a frase sequente, o Marx fala que, assim como podemos entender uma pessoa pelo que ela diz de si mesma, não podemos compreender uma época social pelo que ela pensa de si mesma e expressa nas formas políticas, jurídicas, filosóficas, em suma, ideológicas. Então, me parece que aí também, em 59, está mais do que evidente a compreensão de Marx reforçada, né? Uma noção, como diria Lukács, negativa da ideologia, né? Ou, como o próprio Lukács diz, mais precisa da ideologia. Então, eu acredito que aí é uma tentativa de solucionar um problema que segue sem solução. Há uma tensão entre esses dois conceitos. Disso resultou um objeto de pesquisa, porque será que, então, tem em Marx, e nos escapou, essa visão mais ampliada? E, para isso, seria fundamental que encontrássemos em Marx qualquer referência à ideologia como um conjunto de ideias que leva à ação no campo da luta de classes e, portanto, no proletariado. Assim como Lenin, encontrar em Marx a referência a uma ideologia proletária. Então, o nosso grupo de estudo dividiu o trabalho, fez um pente fino na obra de Marx, né, dividido em blocos, né, na obra filosófica originária, na crítica da economia política, fundamentalmente no Capital, nos textos políticos. Fizemos essas três divisões, onde mapeamos os textos em busca do conceito de ideologia. Duas constatações se expressaram a partir daí. Primeiro, que Marx segue usando o termo ideologia, né, mais do que citando ele nominalmente, mas referindo-se a uma daquelas 5, 6 características essenciais que nós escrevemos durante toda a sua obra, das obras de juventude até as obras bem maduras no final da sua vida. E a segunda constatação é que Marx nunca usa o termo ideologia proletária. Nunca. Ideologia é sempre afirmada no aspecto negativo, né?
a pesquisa tem que te permitir o assombro, né? Você tem que estar aberto a estar errado. E eu estava aqui relendo, né, as cartas, porque a obra de Marx é grande, né? Então, nessa nossa pesquisa inicial, certas cartas, por exemplo, ficaram de fora. E numa carta de 1879, de Marx e Engels, Bebel, Liebknecht e Break, né, mais conhecida como Manifesto dos Três de Zurique, lá pelo momento lá da carta, o Marx está ironizando a proposta dos autores de acreditar, do La Salle especificamente, em querer ganhar setores da intelectualidade, da elite burguesa, para poder ganhá-los para a causa dos trabalhadores, para que eles possam representar os trabalhadores no parlamento, na produção científica, etc. e tal. Marx está ironizando isso. E escreve, num determinado momento da carta, não sei se Marx ou Engels, a carta é assinada pelos dois, a seguinte frase: em segundo lugar, é preciso que, quando o movimento proletário receba elementos procedentes de outras classes, a primeira condição a lhe ser imposta seja a que não tragam resíduos e preconceitos burgueses ou pequenos burgueses, e que assimilem, sem reservas, a ideologia proletária. Falei, bom, agora eu criei um problema para mim. Acabei de achar um texto onde Marx e Engels utilizam a expressão ideologia proletária. Né, me permite uma anedota rapidamente, né? O Zé Paulo conta uma história que ele fala o seguinte, né? Eu, no meu ateísmo, não acredito em Deus, mas imagina que eu estou voltando para casa de madrugada, sem testemunhas, paro ali no Recreio dos Bandeirantes, no sinal, e ao meu lado se materializa Deus. Como é que você não acredita? Sabe? Tudo que eu já dei de prova da minha existência, estou aqui para provar que eu existo, né? Por favor, tome jeito, cria vergonha nessa cara. E se desfaz eteriamente e vai embora. O que o Zé Paulo falou? Bom, não havendo testemunhas, eu manteria firmemente meu pensamento da sua não existência, né? Não é um bom pensamento científico, né? Se você se vê diante da negação da sua tese, tem que dizer, olha, eu estava errado, né? A existência de Deus é um outro problema mais sério, a gente se resolve depois. Mas diante disso aqui, eu tinha duas alternativas. Fazer de conta que não tinha lido, abstrair isso e ir para frente, ou tentar achar uma explicação de por que esse termo estava sendo usado ali. E o primeiro caminho feito é checar no original. Tenho minhas grandes dificuldades com a língua alemã, mas com um bom dicionário, né, você vai lá decifrando as coisas. E percebi que há uma tradução errada aqui na versão da Alfa Ômega. No original, Marx e Engels, na tradução precisa de José Barata Moro, né, a tradução seria que aqueles membros que são convidados de outras classes para serem incorporados às fileiras, em primeira condição a lhe ser imposta, seja que esses não tragam resíduos, preconceitos burgueses e pequeno-burgueses, e que assimilem sem reservas a maneira de ver do proletariado. A palavra em alemão é outra, né? Anschauung ganzen Weise. Por essa pronúncia maravilhosa, vocês acabaram de perceber que eu também não falo alemão, né? Mas certamente não é ideologia que estava escrito, porque ideologia é uma palavra francesa, como nós dissemos. Então, é ideologie em alemão. É a mesma palavra francesa, um francesismo trazido para o alemão. Não é ideologia proletária que Marx e Engels dizia, é o modo de ver proletário. Então, pesquisando em outras cartas, em outras coisas, a gente vê que Marx, ao falar dessas ideias necessárias, fundamentais, que organize o pensamento dos trabalhadores, dos oprimidos, para lutar contra essa sociedade em busca da sua transformação, o Marx chama isso de consciência. O Marx chama isso de visão de mundo. O Marx chama isso, do ponto de vista científico, de crítica, né? E, portanto, tem uma característica essencial, ser anti-ideológica. Essa é a polêmica. Lúcia, Kim, João Paulo. Bem-vindos a uma polêmica. O bom de estudar o marxismo é que ele tem coisas não resolvidas, né? Essa é a questão não resolvida. Para a parte dos intelectuais está resolvido. Marx tem uma concepção de ideologia essa.
Para outros, Marx fez essa concepção, mas eu criei outra e gosto da que eu criei, vou usar a minha própria. Outros tentam articular as duas, porque ambas são de tradições marxistas importantes, né? O mais importante, ao meu ver, resumidamente, é qual nos serve a entender esse complicado mundo que nós estamos vivendo. Como entender o governo Bolsonaro? Ele é um mero conjunto de ideias erradas do mundo? É a expressão dos interesses da classe dominante? Quais são esses interesses? Como é que isso se acomoda, essa visão de extrema-direita, irracionalista, moralista, preconceituosa, obscurantista? A burguesia agora virou isso, né? Como explicar isso? Como compreender o nosso próprio desenvolvimento político e histórico? Os trabalhadores conquistaram o poder, fizeram em várias formações sociais, no grandioso e heróico século XX, uma série de revoluções. Revoluções que muitas vezes, né, retrocederam, descaracterizaram-se, culminaram em estados burocráticos. Em várias experiências, como na gloriosa experiência da Revolução Russa, reverteram-se em sociedades e formações capitalistas. Nós não estamos isentos ao fenômeno ideológico. Existe também sobre nós o risco de uma concepção de mundo que se deforma, que ao invés de compreender a realidade, esconde suas determinações, que naturaliza o que não é naturalizável e que busca, na pretensão de ser algo universal, acaba revelando um particularismo insuperável, né? Eu acho que existem deformações na luta dos trabalhadores, como, por exemplo, a social-democracia, ou como, por exemplo, de outro lado, o stalinismo, que são expressões da ideologia operando, não é? E, portanto, a gente precisa estar sempre atento, né? Nesse sentido, eu acredito que o conceito de Marx não é só pertinente, é preciso, como é de uma atualidade sem par. Eu acredito que é um dos principais instrumentos teóricos para compreender esse tumultuado mundo em que a gente se encontra, né? No que dá para a gente fazer em 1 hora, Lúcia, é isso. Dá para continuar conversando para outros cantos, mas está dado aí um pontapé. Vamos deixar que a sapiência das perguntas nos oriente para o caminho certo, né, para não ficar aqui delirando. Então, Mauro, querida, muito, muito obrigada, né, por essa parte introdutória tão profunda, consistente, instigante. Quero agradecer muitíssimo às pessoas que estão acompanhando nesse momento. Sabemos que terça-feira, 14h, não é fácil. Tivemos já mais de 200 pessoas acompanhando, mas sabemos que todas as outras irão ver mais posteriormente. Algumas pessoas perguntaram se ficou gravada. Sim, sem dúvida, vai ficar na página do SEAD, vai ficar na página do programa de pós-graduação em política social, então todo mundo pode acessar posteriormente e também na lista da conta do YouTube do GEMP, que está sendo aí estruturada, mas a partir do dia 3 a gente vai disponibilizar também, né? E o Luiz está aqui pedindo para lembrar que as pessoas que estão participando, que vão querer depois certificado, devem assinar ali aquela lista de presença. Nós vamos juntar esta e a outra palestra para emitir certificado e vai ser isolado no caso do minicurso, tá? Tem muitas perguntas, nós tivemos muitas manifestações carinhosas, assim, com o Mauro, a Leda Santos, lá docente de Paulas, o Tiago e toda a turma, né, da professora Jane Prates, do programa de pós-graduação em Serviço Social da PUC, que estão acompanhando. A Jane manda um abraço imenso, né, diz que toda a turma de método está acompanhando. O Jaime Hillesheim, de Santa Catarina, que é do GEMP, que é também do programa de pós-graduação, que sauda, parabeniza o Mauro e diz que é uma pessoa de luta, né? O Christoph, da Unicef, da Unifesp, o João Gabriel, de Ribeirão Preto, o Jonas Amaral, aqui que também é do GEMP, né, dizendo que o Mauro, aí me cita também, que somos referências de luta, o Jonatas, lá do Maranhão, do Passo do Lumiar, dizendo que está lá de Passo de Lumiar assistindo essa palestra e agradecendo. O queridíssimo Marcelo Húngaro, né, que é também do GEMP, do Avante, que está acompanhando todo o debate junto com a turma dele de pós-graduação. A Márcia Emília, da Paraíba, né, da universidade que sofreu intervenção recentemente, né, dizendo que é uma excelente iniciativa
E assim nós temos muitas pessoas, muitas manifestações, a Tereza do Maranhão, a Franci Cardoso, destacando, né, a atividade, particularmente a abordagem das diferentes visões no campo da tradição marxista, né, dizendo que isso é um ponto bastante positivo. A Lé Martins destacando o café bolchevique, que ela adora, eu também adoro. Então, outras pessoas falando sobre isso. A querida Marilé Porfiro, professora aposentada do FRJ, agradecendo pela presença do Mauro, e assim são muitas manifestações, Mauro, assim, pela sua fala, e muitas perguntas. Então, a gente tem um relativo limite de tempo para as perguntas, tá? Mas nós vamos fazer inicialmente, seguindo a sequência de apresentação das perguntas ali no chat do YouTube, vamos apresentar pelo menos 4 perguntas neste bloco. Não sabemos se nós teremos condições das outras perguntas. Vamos dar para o Mauro aí um tempo máximo para fazer a resposta de 10 perguntas, em torno de 10 minutos, o que é bem difícil, né? Então, 4 perguntas e 10 minutos, para ver se a gente consegue já avançar em alguma coisa mais ou não, tá? Então, vou passar para o Kim Tawara Chavarria, que eu estou treinando o nome em público sempre, né, Tim? Kim, e sempre tenho que pedir desculpas porque Kim Taiwara Chavarria. Tá certo agora. Pronto, então vou passar para você, Kim, querido, para fazer as perguntas. Não tem jeito. Vamos lá. Okay. Com você. Obrigado. Primeira coisa, fazer uma saudação comunista aí a quem está nos assistindo, uma saudação e cumprimentos também à exposição do camarada Mauriase, professora Lúcia, camarada João, enfim. Vou direto às perguntas porque a gente tem um tempo curto, certo? A primeira pergunta foi de Diego Ferrari. Ele pergunta o seguinte: em que medida e de que forma a ideologia atua na disputa de sentidos das revoltas populares? Essa foi a primeira pergunta. A segunda é de Marcela Farias. Mauro, eu queria perguntar sobre as disputas que existem hoje sobre autores como Franz Fanon, como alguns estão voltando ao debate atual, mesmo sendo tirados de sua concepção revolucionária. A terceira pergunta é de Eli Ribeiro. Qual a função da ideologia do projeto dominante do capital no processo de alienação da classe trabalhadora para atingir seu objetivo único, o lucro, e como esta classe pode se rebelar contra isso? E a quarta pergunta é de Suzana Voz. Como se dará a superação do capitalismo rumo à melhor distribuição da riqueza socialmente produzida? Como a gente combinou que seriam 4 perguntas, são essas, camarada. Passo aí a palavra para você. Obrigado, Kim. Você, Mauro, dentro do que... Então, como que a ideologia incide, né, na direção das lutas populares, dos movimentos, das expectativas de revolução, né? Depois a gente vai, na questão da Suzana, voltar um pouco para isso. Veja, quando a gente fala que a ideologia corresponde a um conjunto de ideias, representações, valores de uma classe dominante, que a usa na intenção de manter a ordem, nós ganhamos aí 2 problemas grandes. Como é que a ideologia se produz, como é que ela se expande para toda a sociedade e como é que ela incide lá na ponta para se transformar na consciência daqueles que estão atuando, vivendo em certa época, né? Se a gente acreditar que tudo isso se dá a partir das ideias e difusão das ideias, nós estamos numa parte do fenômeno. A gente costuma botar a culpa em quem, né, Diego? Nos meios de comunicação. Os meios de comunicação difundem massivamente uma visão de mundo, o trabalhador que está lá na base da sociedade só ouve aquela visão de mundo e incorpora como a sua. Infelizmente, não é tão simples, né? Se a gente voltar àquela concepção de Marx, as ideias dominantes são as ideias da classe dominante, as relações materiais dominantes na forma de ideias. Nós temos que ir lá nessas relações. Nós vivemos relações sociais de produção dadas de uma certa sociedade. E nos socializamos nessas relações. Aquilo que a gente chama de consciência, seja a nossa do indivíduo, seja do grupo social da qual a gente pertence, ou da classe, na verdade, é também a expressão das relações em que estamos inseridos.
E elas são socializadas, por exemplo, no indivíduo que entra numa sociedade, no momento que ele nasce, né? Ele já nasce numa forma de família. E ele introjeta aquelas relações sociais como sendo expressão, né, a base daquilo que ele vai interiorizar subjetivamente na forma de ideias, representações, valores, que na verdade são formas que se apoia e utiliza para agir numa ou noutra. Então vejam que quando a ideia acabada e pronta, sistematizada, organizada na forma de uma informação, ou na forma de um conhecimento, ou na forma de um conjunto de ideias pelos meios de comunicação ou pelos aparatos educacionais, ele encontra do outro lado uma consciência imediata que é a expressão das relações em que essa pessoa está inserida. Então, a eficiência da ideologia é que há uma correspondência entre esses dois aspectos. O valor difundido, por exemplo, pelo meio de comunicação e a socialização da pessoa naquela sociedade, introjetando essas relações na forma de valores e ideias que formam a sua concepção de mundo inicial. A nossa concepção de mundo inicial só pode ser da sociedade onde estamos inseridos, né? Então, a ideologia consegue incidir sobre, inclusive, a classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora não vive em outras relações que não aquelas que constituem a base da sociedade burguesa, capitalista em que nós nos encontramos, não é? Essa é a primeira parte da difícil pergunta do Ferrari. Agora, como é que a ideologia incide sobre os movimentos? A ideologia é o conjunto dos valores, ideias, representações da classe dominante. Muito bem. Se o movimento social acredita, por exemplo, que o horizonte possível da sua ação se circunscreve sobre uma ordem jurídica, política, cultural existente e considera os limites disso intransponíveis, né, a vida não pode ser diferente daquilo que ela é. Então, eu posso discutir se eu vou ter mais ou menos salário para poder ir no mercado e comprar as comidas. Mas eu não posso discutir se os produtos da vida, se os produtos oriundos do trabalho humano devem ou não ser apresentados como mercadorias. Deu para entender? Isso está fora do limite do possível. Eu posso discutir, fazer um movimento social para diminuir o preço de uma mercadoria que é tão essencial para a gente, ou para que ela não seja vendida como mercadoria. Mas eu não posso tirar os produtos do trabalho da ordem mercantil, porque isso significava não mudar uma ideia, mas as relações sociais que constituem essa sociedade. Relações nas quais as pessoas se apresentam como produtores de diferentes mercadorias. E os produtos do trabalho humano não se apresentam como valores de uso, mas como valores de troca, portadores de valor e de mais valor. Então, essa materialidade é apresentada como uma impossibilidade de ser mudada. Ora, aí a ideologia, insistiu várias vezes o Engels com razão, não é apenas a expressão e o reflexo das relações. Ela incide sobre as relações, na medida que as garantem. Talvez o exemplo melhor disso é o direito, né? Vocês podem... vamos lá, o que o direito burguês faz com a gente, né? A gente pode fazer aqui um grupo de estudo de ideias marxistas na universidade. Nós podemos difundir essas ideias. Tá bom, então eu quero que o governo e o Estado da burguesia seja destruído, substituído por um Estado dos trabalhadores, né? Que os meios de produção sejam socializados. Não, isso não pode, porque o direito não impede. Ora, se eu acreditar, se eu incorporar essa ideia como a minha ação política bate no limite da ordem vigente. E a ideologia está sendo reproduzida e garantida a ordem da qual ela é uma expressão, né? Então, como é que a ideologia opera nesse sentido? Ela opera apenas como barreira? Não existirá uma força das ideias para transformar trabalhadores isolados em coletivos organizados que procuram transformações sociais? Sem dúvida, as ideias têm um papel importante aí. E Marx mesmo disse, a consciência pode ter um papel revolucionário na medida que se apropria das massas. Agora, quando Marx vai dizer isso do ponto de vista dos trabalhadores, ele nunca, pelo menos na exposição que a gente fez e no estudo até então realizados, utiliza para isso o termo ideologia. Os trabalhadores, então, não têm uma ideologia, eles são submetidos à ideologia dominante. Quando os trabalhadores, na contradição da vida,
na sua ação política, na sua ação social, se confrontam com a ordem burguesa, se colocam em movimento, essa luta e essa materialidade da sua ação produz alterações na consciência, desenvolve valores, desenvolve representações que podem assumir a forma de uma ideologia, mas isso é uma péssima notícia, quer dizer que esses valores estão, de certa forma, ocultando, invertendo, naturalizando. Se eles não assumem essa forma, eles assumem a forma, pelo menos levando em conta a acepção originária, uma consciência, em certas condições, uma consciência de classe, que pelas lutas imediatas levam a ações cada vez mais gerais, cada vez mais de caráter coletivo, mais amplos, que podem assumir a forma de uma consciência de classe, ainda num primeiro momento submetida à ordem capitalista e seus limites, mas em certas condições com a possibilidade de se transformar num sujeito revolucionário. Portanto, as ideias estão em disputa. As compreensões não pautam no ar, isenta das contradições de classe, né? Fanon é um autor essencial, né? Um autor que traz uma perspectiva para análise, ao nosso ver, riquíssima, né? Parte de uma profunda inspiração marxista e questiona profundamente os limites de uma interpretação que ignora, né, a profunda contradição entre metrópole e colônia, porque ele está vivendo essa contradição na situação argelina, né? E, portanto, é um pensador incontornável para, né, Os Condenados da Terra, Negros Máscaras Brancas e toda a sua vasta obra. Existe uma apropriação do pensamento do Fanon que quer retirar dele toda essa bagagem, esse caráter que tem na obra de Fanon, da radicalidade dele contra a sociedade existente, na perspectiva revolucionária, né? Transformando o Fanon numa contribuição mais direcionada a aspectos da sua obra. Isso é uma polêmica, tem gente estudando isso, né? Eu, particularmente, acho essencial que se leia Fanon. A terceira pergunta, ela, de certa forma, já estamos tratando, é a função da ideologia, como é que ela opera. Por exemplo, a garantia do lucro, né? Veja bem, ninguém acordaria de manhã, tomaria seu café, enfrentaria um transporte público lotado para chegar numa fábrica, se ele tivesse a exata dimensão, que do outro lado tem um proprietário de meio de produção que vai comprar sua força de trabalho, extrair sua mais-valia, acumular riqueza privadamente, enquanto ele vai ficar apenas com o valor da sua força de trabalho, se não com menor valor do que da força de trabalho, né? Porque você não suportaria isso. A ideologia, de certa maneira, tem por função ser um anteparo entre o ser e a realidade, né? Se eu acreditar que eu estou trabalhando para um dia vencer na vida, se eu sou empreendedor de mim mesmo, se eu estou me esforçando agora para conseguir acumular um dinheiro para comprar meu próprio negócio, eu levanto e vou trabalhar. Ou se eu acreditar num valor, o trabalho dignifica, né? Então, veja, essas mediações ideológicas, elas não estão só naquela generalidade da dominação de classe, elas estão permeando no mais íntimo elemento do cotidiano, né? Aquele homem que acredita ter poder e superioridade sobre outros, né? Seja por posturas racistas, patriarcalistas, sexistas e outras, né? Ele acredita nisso. Toda a ideologia funciona, antes de funcionar como dominação de classe, como um auto-engano, né? Ele acredita na naturalidade de relações que concede a ele algum tipo de superioridade. Isso faz com que ele opere como alguém que se crê superior. Então, a ideologia não é uma ideia, né? Muito me espanta, né, a extrema-direita, quando confrontada diante das barbaridades que defende, retirar do bolso a ideia da livre expressão, né? Assim, não, eu estou exprimindo minhas ideias. Só que essas ideias são mais que ideias, elas orientam ações. Quando você defende práticas racistas, você está reforçando o racismo. E o racismo ali no cotidiano, na vida real, mata, né? Ele tem todas as formas intermediárias de discriminação e opressão, mas nas suas formas mais desenvolvidas, leva ao extermínio, né? Como
vivemos na nossa história durante muito tempo e vivemos hoje no genocídio chamado de política de segurança. O machismo não é só uma ideia da superioridade do homem sobre a mulher, é um valor que orienta uma prática discriminatória, opressiva, violenta, né? E, portanto, a ideologia ela não é simplesmente valores e ideias, elas são valores e ideias que orientam ações numa outra direção, né? Na garantia do lucro, o principal elemento da ideologia é a crença na naturalidade das relações que constituem o capitalismo, que é natural que uns sejam proprietários dos meios de produção e outros vendedores da força de trabalho. É natural que aqueles que só têm a força de trabalho vendam. É natural que aquele que compre pague um salário e se aproprie do valor total gerado pela força de trabalho na forma de lucro privado, né? Essas ideias estão incrustadas na nossa carne cotidiana. Você vai no supermercado, você passa lá, pega os produtos do trabalho humano, bota no seu carrinho, no final para no caixa e pergunta quanto é. Essa pergunta é um absurdo, né? Do ponto de vista humano, essa pergunta é um absurdo. Você está diante de necessidades suas e de objetos que satisfazem essas necessidades. Quem produzia esses objetos é tão humano quanto você. Por que é necessário, incontornável, a mediação de um equivalente geral? Já parou para pensar isso? Né? Mas você vai lá, sem que isso passe pela sua consciência, você vai lá, pega sua mão no bolso, tira o equivalente geral na forma monetária e paga pelo seu leite, pelo seu pão. Eu não vou dizer que você paga pela carne, porque ninguém aqui é milionário para andar comprando carne ultimamente, mas, né, tudo que tem lá seu valor de troca, você vai lá e paga sem pensar se isso é certo ou não. Aí é a ideologia operando no nível do cotidiano, né? Como fazer para superar tudo isso, Suzana? Como dizia o Brecht, é algo muito simples, dificílimo de ser feito. O que nós acreditamos? Que o conjunto da riqueza social de um país é produzido pelo conjunto do trabalho realizado. Nós temos uma divisão de trabalho, cada um faz uma função, e do conjunto dessas funções realizadas surge um conjunto de bens, serviços que satisfazem um conjunto de necessidades, né? Se nós considerarmos esses elementos da equação, conjunto da força de trabalho existente no país, os meios materiais e naturais disponíveis para serem transformados em bens úteis à satisfação da necessidade humana, né? A quantidade de bens produzidos e as necessidades apresentadas, não existiria fome nesse país. Não existiria problema de habitação, não existiria problema de transporte. Então, o que acontece? O que acontece é que essa ação humana é apropriada pelos meios de produção, pelos donos dos meios de produção, apropriada por camadas da sociedade que transformaram tanto as necessidades como os produtos que as satisfazem em mercadorias, né? E, portanto, o que nós produzimos não é arroz, feijão, carne, casas, educação, saúde. O que a gente realiza com o nosso trabalho são bens passíveis de serem mercantilizados e vendidos. E a saúde dessa sociedade é montada pela capacidade de acumulação. Se essa ação, né, gera ou não a massa de lucros suficientes para garantir as taxas de acumulação. Isso é absurdamente irracional. Como é que a gente pode fazer para mudar isso, né? Ora, é necessário que aqueles que se beneficiam disso percam o poder que hoje detêm para manter isso. E esse poder se materializa onde? Em meios políticos, as formas governativas, em meios jurídicos, toda a instituição jurídica estabelecida, em meios ideológicos, como temos aqui discutido nessa exposição, né? Só que a raiz de todo esse poder é econômico, vem da propriedade privada de meios de produção, hoje na forma de grandes monopólios. Então, a maneira de enfrentar essa situação que leva ao domínio da população e daquele que trabalha em detrimento do lucro privado é alterar essas relações sociais de produção, as formas de propriedade. Isso não é possível ser feito sem alterar as formas políticas, as formas jurídicas, e sem que isso resulte também numa nova forma de consciência que não seja a ideologia que hoje reproduz e garante essas formas de propriedade, essas formas de relação, essas formas jurídicas e políticas, né? Mas chamava isso de revolução. Quando que isso é possível?
Marx bastante claramente aponta que isso emerge quando as relações sociais de produção passam a entravar as forças produtivas. Dito de forma mais simples que eu possa falar nesse momento, é quando a forma existente de vida não produz vida, ameaça a vida. A boa notícia que nós temos é que isso já está plenamente desenvolvido. O capitalismo hoje ameaça em larga escala a existência humana. A natureza, isso é um exemplo, né? Mas a gente pode estender isso para educação, para a saúde, para a ciência, né? Para a arte e a cultura. Quanto mais se desenvolve o capitalismo, mais essas formas que garantem e respondem às necessidades humanas mais elementares, como alimentação, são destruídas, né? Quando o capitalismo não consegue manter a vida para manter a acumulação de capitais, ele abre uma contradição que permite que a população, que as classes que se interessam na vida, se movam no sentido de superá-la, né? E aí, nesse momento, é fundamental o trabalho das ideias, o trabalho da consciência, né? Contra a ideologia. Eu acho que eu passei pelas 4, Kim. O problema não sou eu, que as perguntas são boas também. Tá? Ô, Mauro, querido, muito obrigada. Eu quero dizer para todas as pessoas, agradecer imensamente a participação de todo mundo e pedir desculpas. Nós não vamos poder transmitir outras perguntas que foram feitas para o Mauro, não pelo limite de tempo do Mauro ou nosso, mas porque o SEAD vai fazer uma transmissão e daqui a 5 minutos as outras pessoas vão entrar para a sala de transmissão. Tá? Então, é por isso nós pedimos desculpas, mas antes de encerrar, eu quero novamente registrar, Mauro, muitas manifestações carinhosas, muitas pessoas parabenizando aí pela sua fala, que também nos agradou imensamente. E eu vou usar a fala da Valquíria e do José Carlos, que disseram que foi uma tarde brilhante e o Mauro, como sempre, maravilhoso e brilhante. Né? Acho que isso resume um pouco o que o conjunto das pessoas estavam manifestando. Por outro ângulo, vou destacar uma fala da Nicole, do GEMP, que está aqui parabenizando, né, pela atividade e também pela presença do João Pedro. A gente tem feito um esforço em todas as atividades do GEMP envolver docentes e discentes de graduação e de pós-graduação. Então, o João Pedro tem até torcida organizada, né, João? E também a querida Jane Prates, né, que é do GTEMP, né, agradecendo e, né, nos provocando para fazer atividades conjuntas, né, com o GEMP. Então, com certeza, Jane, vamos aí, já está no nosso propósito aí do futuro. Eu quero, mais uma vez, agradecer ao SEAD, né, por ter feito essa transmissão. Eu faço na pessoa do Ricardo Abrantes. Eu vou dar 1 minuto, né, para o João Pedro e 1 minuto para o Kim, né, se despedirem, e posteriormente eu vou passar para o Mauro também para fazer suas considerações finais. Então, com você, João Pedro, aí. Realmente agradecer ao professor aí, foi uma fala brilhante, como foi falado, uma fala muito bem expositiva sobre o conceito de ideologia que eu aprendi bastante. Foi muito além das aparências, né, como a gente fala. E também agradecer pelo carinho também aqui da Nicole aqui no comentário também, ela acho que é uma pessoa excepcional aqui no grupo também. Agradecer a toda a organização do evento, todas as pessoas que fizeram, foi uma média de quase 200 pessoas, quase o evento todo, então acho que isso é uma sala muito cheia. Então, assim, agradecer bastante e que a gente tenha outras oportunidades aí em outras reuniões para a gente poder aprofundar cada vez mais outro grupo de pesquisa e sempre compartilhar o conhecimento, exatamente como falaram, no tempo de muito obscurantismo, né? A gente poder se reunir e conversar ainda é uma resistência muito grande em tempos tão sombrios como esse. Então, agradeço bastante. Vou passar aqui a fala no camarada Kim aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, João Pedro, querido. Kim, com você. Camaradas, agradeço também pelo espaço, ao camarada
o professor Mauriás, e a todos e todas que nos acompanharam até esse momento, e aqueles e aquelas que vão poder acompanhar também essa live, essa discussão sobre a ideologia, que é um tema central para esse momento, né? Enfrentá-lo teoricamente é fundamental para que a gente possa enfrentar a força material da ideologia na atual conjuntura, no momento que a gente se encontra de ofensiva contra a classe trabalhadora. Então, sigamos firmes, fortes, vamos à luta. Dia 7 de setembro tem mais pela frente, enfrentemos essa reação conservadora e neoliberal das classes dominantes. Um abraço, gente. Com você, Mauro, querido, para suas considerações finais. Eu agradeço muito o convite do GEMP, cumprimentar aqui a Lúcia, o Kim, né, o João Pedro. É um prazer aqui estar com vocês. Aproveitar para a gente manifestar nosso repúdio não ao marco temporal, a PEC 32, né, contra essa reforma administrativa que é um ataque direto ao funcionalismo público e que diz respeito à vida da população brasileira. E o caminho para a gente repudiar e transformar isso em ação passa também por uma forte manifestação no dia 7. Então, convido todos a estar no dia 7 de setembro na resposta popular ao golpismo, ao genocídio, né? E essas medidas que afetam a vida, né? A ideologia permeia tudo, mas é fundamental que as contradições da vida nos despertem para fugir das suas armadilhas e desenvolver a consciência, né? O GEMP tem um papel importante nisso e tem desempenhado à altura. Obrigado para todos. Bom, um beijão para todo mundo. Nos vemos por aí. Então, gente, eu quero mais uma vez agradecer a todos, todas e todos que participaram deste momento, de modo muito particular a você, Mauro, querido, né, por mais uma vez nos fortalecer criticamente, nos lembrar indiretamente, embora não tenha sido textualmente, né, que nós não temos nada a perder, a não ser nossos grilhões, como diria o Marx, por estar na luta em defesa daquilo que, como diria Olga Benário, é o melhor do mundo, né? A emancipação humana, a luta pela liberdade plena. Mas esta é uma construção cotidiana. E aí eu reforço o convite que o Mauro fez, né, de fortalecer mais lutas na rua, no dia 7 de setembro. Este país é nosso e nos cabe lutar, né? Bastante, não temos uma outra saída a não ser essa. Então, muitíssimo obrigada a todos, espero que possam compartilhar esta fala. Nós, até agora, das nossas atividades, sentindo muitas visualizações, mais de 5.000, algumas assim, muito rapidamente, e sabemos, com certeza, que essa contribuição do Mauro precisa ser socializada com mais pessoas. Então, muito obrigada, uma boa tarde a todos e todas e todos que nos acompanham. Beijo.